Olá, pessoal, voltando aqui para o nosso terceiro bloco do programa Direito e Cidadania. Como nós já falamos, você pode acompanhar esse programa como toda a programação do Vale TV através do site www.dovaletv.com.br. E também nós temos o WhatsApp 14 99727 1651, que você pode mandar suas considerações, suas impressões, não só desse programa, mas de toda a nossa programação, não é? E nós aqui hoje estamos discutindo com os jornalistas da cidade, o Alexandre Taniguchi, que é do jornal A Comarca, o Gabriel Guerra, que é da Rádio Avaré, o Bigorna, chama-se Bigorna, mas tem nome, André Guazelli, do jornal online A Bigorna. E nós temos o Josená Beijolada, conhecido como Zena, da FM Interativa de Avaré. Nós estamos discutindo o papel da imprensa no mundo político, não é? E agora nós vamos falar da Lava Jato. Todo mundo, a única coisa que fala é Moro, Moro. Nós não temos mais juízes no país? Nós não temos outros magistrados? Como que está funcionando isso, Gabriel Guerra? Eu acho que o endeusamento, né, a uma pessoa só é uma falha tremenda, né? Porque Perfeito. A gente sabe que tem uma equipe que está atrás ali, muita gente trabalhando, muita gente se debruçando, varando noites, pesquisando, e acho que a tendência é que isso mude um pouco, né? A gente espera que isso mude um pouco, que se olhe com outros olhos. Mas eu acredito no grande avanço da Lava Jato, que veio também do avanço e da mudança da lei no mensalão, hoje a Lava Jato, e que isso continue estreitando cada vez mais o poder público de propina, de dinheiro sujo, disso, aquilo. Eu acho que a importância do andamento dessas ações e o progresso que a legislação tem que vir junto, né? Não só a parte da investigação. A lei tem que caminhar junto para a gente conseguir estreitar cada vez mais a ação do mal político. Perfeito. Alexandre, como você vê o papel aí que a imprensa ela tem desempenhado? Um papel, mas em contrapartida tem recebido muitos processos. Um caso recente, a repercussão nacional, é o caso aí do Paraná, não é? Que nós tivemos lá. Os juízes, né? Que Perfeito. Processaram lá os jornalistas. Lá é o caso do juiz que processaram, da Gazeta do Povo, que processaram o jornalista. Mas vocês vivem aí em cima... Um fio da navalha. Fio da navalha. Quando vai dar a notícia? Eu vou dar essa notícia. Como que funciona? A gente, assim, na redação, pelo menos na nossa redação, a gente brinca assim, tem que ter papel na mão. Se não tiver papel na mão, a gente não... vou dar um exemplo aqui muito claro. Não vou noticiar. Exatamente. O famoso escândalo do caso Grelinha, que é um caso recente e notório aqui na cidade, ficou famoso, né? Essa informação de que havia empresas fantasmas atuando dentro da prefeitura de Avaré com serviços que não existiam, pagamentos fraudulentos, esse assunto vinha há bastante tempo já aqui na cidade, a gente vinha acompanhando muito proximamente. Só que nós tínhamos toda a informação sobre como funcionava o esquema do caso Grande, nós tínhamos toda a informação, mas a gente não tinha condições de noticiar. Porque como era um esquema muito bem montado, envolvendo várias pessoas, todas aquelas pessoas elas teriam condições de negar os fatos e nos processar. Porque nós não tínhamos como provar que existia conluio entre empresas, fraude, licitações, etc. Mas o que acontece? É o que eu falo, o repórter tem que estar na rua. Chega um momento que ficar só no telefone, ficar só no e-mail não tem jeito, então você tem que ir para a rua. E eu tive acesso a uma pessoa que aceitou ser o delator do esquema, né? Então a gente usou um trabalho muito forte em cima de buscar as informações e encontrei uma determinada pessoa que ela falou assim, olha, eu tenho a informação que você precisa. Assim, não basta a informação, eu preciso do papel. Então eu consegui dessa pessoa 2 notas fiscais de empresas diferentes com a mesma assinatura de um dos implicados. O camarada ia lá com 2 empresas de nomes diferentes, mas ele recebia pelas 2 empresas o que estava aprovado com o conluio. De posse desses documentos, aí eu
parti para cima da prefeitura. Eu já sabia mais ou menos a linha que eu iria adotar em relação à notícia. Então, a partir daí a gente conseguiu noticiar, implicou um monte de gente, o processo está rolando, para cada licitação foi aberto um processo na justiça. 13, né? Exatamente, são 13 ações. Eu acho que vai implicar mais ou menos entre 12 a 15 pessoas nesse processo todo. Pelo menos umas 4 ou 5 pessoas vão ser presas, e o jornal, com a marca na época, e os outros órgãos de imprensa também publicaram, mas a gente noticiou com nome, sobrenome, nome da empresa, e até hoje não temos um processo. Tudo documentado. Tudo documentado. Então é uma informação inconteste. Ô Zena, como que você vê esse problema da delação premiada? Você veja bem, há uma crítica aí que, lógico, o sujeito está preso, passarinho que está na gaiola canta. Você é contra? Você acha que é só o sujeito preso que fala ou não? Eu acho que não só... Se as pessoas envolvidas nesses escândalos de corrupção, Lava Jato, Mensalão, tiverem um pouco de consciência, elas delatam presos ou não. Porque os benefícios da delação são muitos. A gente vê penas... O recente aí, né? O Sérgio Machado, 3 anos de prisão domiciliar, ele poderia ser condenado a 20 anos, limitar a condenação dele a 20 anos, ou seja, atrás das grades ele não vai. Não vai chegar a ser preso. Mas esse constrangimento da divulgação, mas para ele é um prêmio, perto do que ele praticou. Sim, ele cometeu crimes décadas seguidas, não é? Mas a questão de estar preso ou não. Nós temos o Marcelo Odebrecht, que já está há mais de um ano preso. Né? E não abriu a boca ainda, resolveu falar. Mas eu acho que é uma coisa meio complicada. Se você analisar pela base da lei, essa prisão arbitrária, a instrução do processo, a instrução da denúncia já foi feita. Ou ainda não sei, precisa analisar. Agora, essa questão de manter o cara preso para forçá-lo a falar, se você for olhar a parte base legal, eu não concordo, mas tem aquela famosa frase, os fins justificam os meios. Se essa é a solução para a gente realmente passar o Brasil a limpo e começar a descobrir, ou pelo menos as pessoas acreditarem que há corrupção na política, aí eu concordo. São duas situações totalmente distintas. Né? A máfia italiana, na década de 80, foi desarticulada, né? Articulada em cima da delação premiada. Porque senão nenhum chefão iria falar. E o regime de 64? Parecido. Então, mas são casos bem distintos, né? Não são distintos, porque a diferença lá tinha mais... o sujeito ficava preso, mediante tortura ele falava. Isso. Qual de nós, se ficarmos numa cela, nós não vamos ter aquela tortura física que o livro O Brasil Nunca Mais descreve muito bem. Psicológica. Né? Agora, a psicológica não deixa de ser uma tortura. Então, por isso mesmo que eu concordo com a prisão, como fala? Desculpa. Execução provisória da pena. Prisão provisória para delação. Para delação, porque senão ninguém ia falar, ninguém ia abrir o jogo. Em 2014... Mas você concorda com o que o Zena falou, que os meios justificam os fins? Se for para... Nesse caso seria isso, né? Então, não, nesse caso... Se for analisar em prol da sociedade, o ganho do Brasil, do sistema político, das finanças públicas, tudo bem, mas se você olhar pela parte legal... Eu sou obrigado a reconhecer. Não, mas vamos ver. O que eu quero dizer é o seguinte: a garantia do cidadão, a liberdade do cidadão... As garantias constitucionais estão sendo violadas. Simples. São garantias constitucionais que estão sendo violadas, isso tem que cessar. Então vocês preferem a violação constitucional e que a corrupção continue, então? Porque senão nunca vai parar. Não. André, existem mecanismos. O Judiciário e o Ministério Público, eles dispõem de mecanismos para poder chegar à conclusão da notícia e chegar à veracidade dos fatos. Imagina, o problema é que eles querem acelerar. Marcelo Odebrecht jamais iria abrir a boca. O Zé Dirceu está preso, ele abriu a boca? Não. Eu acho que muita gente fala também com a vontade de se livrar do cabresto da lei. Mas nós temos que lembrar essa delação. Da cadeia. E a gente é importante, a maioria de vocês já deve ter visto uma delação premiada. Não é qualquer coisa, não. O cara fala, tá lá na minha agenda política, eu fui viajar tal dia, eu fui para São Paulo, né? Tá aqui a minha agenda, eu fiquei no hotel tal, eu me encontrei com fulano de tal, tava lá na minha agenda. Então é um mecanismo que eu acho que assim a sociedade em si, ela tá aplaudindo essa questão. Mas aí é o medo. Agora, tem um vídeo, um filme chamado A Onda. Não sei se vocês já assistiram. Assista esse filme A Onda, onde um professor
ele arquiteta, ele vai nesse mesmo sentido. Ele vai demonstrando que aquilo ali é importante para uma sala de aula. E ele vai, todo mundo, daqui a pouco está todo mundo marchando, isso, aquilo, e eu não vou contar o final do filme para você assistir. Mas assistam, que essa é a preocupação que eu tenho. O Instituto da Delação, só para concluir, o Instituto da Delação é um instituto novo, ele não existia lá no Mensalão. Sim. Como ele está hoje, ele é novo. Foi o progresso também. Agora, eu acho que precisa corrigir essa questão de manter o cara preso, para forçá-lo a parar. E além disso, o Supremo mudou entendimentos que já existiam em relação à prisão. Justamente para poder concluir essa operação. Interessante isso daí. Bom, você ia complementar tem dois aspectos Gabriel aí. Fica difícil aproximar a situação de 64, né, com a situação de hoje, porque em 64 a gente tinha mando militar, entendeu? Totalmente diferente. Quer dizer, você não precisava de prerrogativas legais para levar alguém preso, bastava uma simples denúncia. E hoje? Olha, fulano, só para completar, fulano é comunista, pronto, já ia preso. Hoje Fulano participou de uma reunião clandestina, já ia preso, não precisava nem de processo. Marcelo Odebrecht, vamos usar o exemplo do Marcelo Odebrecht. No decorrer da Lava Jato, foi comprovado de maneira ampla o quanto que a própria Odebrecht estava entranhada num esquema fraudulento de propina, etc. e tal. O que acontece? Com as delações anteriores, o nome do Marcelo acabou sendo o mais denunciado. Então, montou-se um processo bem robusto para colocar ele na cadeia. Tanto é que, imagina o tamanho da bancada de advogados que o Marcelo Odebrecht tem à disposição, que não deve ser nenhum, nem 2 milhões. E tentaram habeas corpus e não consegue. Porque você tem um Supremo Tribunal, você tem um Supremo Tribunal Federal e o de Justiça, que eles são, digamos assim, até pouco tempo atrás, eles eram acusados de ser partidários, favoráveis ao PT. E mantiveram. Inclusive, existe uma denúncia que a própria presidente da República, que a própria presidência da República tentou influenciar, indicou até gente do STF. Mas aí é o Instituto da Delação. O Instituto da Delação, a gente concorda, acho que não há divergência em relação à delação em si, os benefícios para a sociedade, tanto para os acusados. O problema que a gente está discutindo aqui, que eu acho que é o ponto central, é a prisão, manter o cara preso. É o que o Renan, uma das posições do Renan. Nós tivemos duas situações em relação à denúncia, pode ser preso ou não. O Delcídio foi flagrado numa ligação, foi preso. E outros no mesmo sentido. Não. Eu só vou completar meu raciocínio. Eu só vou completar meu raciocínio no seguinte aspecto. Então, o Marcelo Odebrecht não foi preso por uma simples denúncia. Houve um robusto conjunto de provas que levaram à prisão. E eu repito, vocês imaginem o tamanho da banca de advogados que esse homem tem. Ele, se não me engano, ele estava entre as 15 maiores fortunas do Brasil. Né? Chegou a ser o terceiro. Né? Então, ele uma das maiores da América Latina. Então, quer dizer, é um camarada, ele não é neófito na brincadeira. Está preso. Tentou N habeas corpus e a justiça tem negado os habeas corpus. Então, agora, o dado que eu quero complementar aqui... A justiça tem negado e a imprensa tem ajudado a aprender. Exato. É fundamental nesse aspecto. A imprensa alimenta a sociedade que é contra a libertação dele. Mas e o vazamento das escutas telefônicas ilegais? É direcionado à imprensa. E a imprensa se privilegia dele. O Sérgio Moro foi muito inteligente quando ele viu que o Lula ia ser nomeado. Quando ele viu que o Lula ia ser nomeado, ele falou não. Vazou para a imprensa. Aí ele tomou um golpe, né? E ele deu o contra-golpe. O endeusamento do Sérgio Moro, como o Gabriel falou lá no começo, eu acho isso muito estranho, porque ele está fazendo aquilo que ele devia fazer mesmo. Todos deveriam fazer. Exatamente. Só para completar. Ele está fazendo. Mas eu acho que as pessoas estão tão carentes de referências, ídolos, de boas pessoas, tanto com que boas ações, um livro essa semana, com bons exemplos, na biografia, que as pessoas se apaixonam mesmo por uma pessoa que veste. Foi assim com o Joaquim Barbosa. Ser honesto virou exceção no Brasil, virou novidade. Só para completar, são 21 procuradores que auxiliam ele. Viu? Um dado. Passa a falsa impressão que para delatar tem que estar preso. A maior parte dos delatores não está presa. Né? A maior parte deles não está presa. Nem estiveram. Muita gente, se vocês entrarem lá no site da Procuradoria-Geral da República ou no próprio site da Lava Jato, a informação que eles trazem é que a maior parte dos delatores nunca estiveram presos. A primeira coisa que eles fazem é fazer o acordo de delação primeira para nem preso. Muita gente procurou, né? Antes a justiça espontaneamente. E quem conta isso também foi aquela Carmen, eu não me lembro o nome dela. Saiu hoje. Que era contadora hoje. Exatamente. Ela estava presa desde 2014. A contadora do Youssef também, ela conta detalhes nesse sentido. Eu tenho uma opinião assim meio, eu acho complicado essa situação.
Uma vez que você tira um direito constitucional, hoje a população está pedindo, amanhã você tira outro. Daqui a pouco, onde nós vamos chegar? No próximo bloco. Aguardem que nós vamos discutir a posição do Supremo Tribunal Federal de prender quem foi condenado por um órgão colegiado.